Quem apanha não esquece. Irmãos, eu não vou me lembrar de todas as surras que tive da minha mãe, mas de algumas a gente não esquece, né? Interessante isso. Alguma coisa marcante assim. Aqueles que apanharam, né? De repente você teve um privilégio de ter uma educação. Alguém aqui nunca apanhou do pai ou da mãe? Vamos ver se tem. De repente pode até ter. Nunca. Ai, graças a Deus. Não estou sozinho nessa, né? Eu fiz assim, irmãos. Eu apanhei muito. Aí de raiva também eu bati bastante. Falei, agora é minha vez. Mas eu acho que eu não consegui bater nos meus filhos o tanto que, e agora a gente não pode nem falar disso, né, mas é interessante isso, e eu quero compartilhar com a igreja sobre esse tema. Abra a tua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 12, nós temos um versículo que fixei no banner, mas eu gostaria de convidar você a ler dos versículos 5 a 13, para a gente olhar para dentro desta mensagem de Hebreus aqui, e ver o que Deus tem que falar conosco, motivados também por essa questão quem apanha não esquece, né? A Bíblia diz assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, ou então, como alguma Bíblia vai trazer, bastardos. Além disso, ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Amém, igreja? É interessante nós olharmos para a palavra de Deus e com a sobriedade, a tranquilidade, e também, para mim, irmãos, muito aliviante, ou então esclarecedor, e principalmente, como eu já compartilhei aqui com a igreja, trazendo uma certa maturidade, para que nós possamos enfrentar os tempos. Em uma das andanças que tenho tido para o pastor Rockley, uma das observações que ele falou assim: olha, o sofrimento sempre fez parte da vida do ser humano. Saiu do Éden, começou a sofrência, né? Então, assim, a gente não pode, por que Deus permite o sofrimento? O sofrimento sempre fez parte. Mas quando nós olhamos aqui, Leandro, com essa questão de sofrermos algumas situações adversas em nossas vidas, ou então lembrarmos de como fomos disciplinados pelos nossos pais, e também sempre lembrar também que isso foi um motivo de tristeza, de dor, né? Mas que hoje, a maioria de nós, a não ser aqueles que sofreram algum tipo de espancamento injustos, mas a maioria de nós somos gratos por aquilo que recebemos como ensinamento, e algumas vezes algumas varadinhas ou palmadinhas ou chineladinhas,
mas é certo que o que a Bíblia diz também há de ser compreendido com aquilo que foi feito conosco. Mas o que causa, olhando para esse texto, irmãos, da onde vem a preocupação de Deus em nos disciplinar? Primeiro, naturalmente, todos nós aqui estamos lutando para sermos pessoas melhores. Então, causa-nos uma luta, que você vai olhar aí num versículo que eu não li, mas no versículo de número 4, as primeiras coisas que nos traz a disciplina de Deus, ou o quanto isso é sofrido para nós, é a nossa luta contra o pecado, contra aquilo que nos incomoda na nossa tentativa de estarmos agradando a Deus. Olhe para o versículo 4 do capítulo 12, que é uma espécie assim de tirar-nos do mimimi, né? Ou melhor, olha o que a Bíblia diz assim, 12:4, na luta contra o pecado, que é uma coisa que todo crente tem, toda pessoa que está buscando ter um relacionamento saudável com Deus tem, a Bíblia vai dizer assim, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, a nossa luta contra o pecado não está tão difícil assim como foi a de Jesus, né? Que não lutou contra o pecado, ele lutou pelos pecadores, ele venceu toda a tentativa do pecado dominá-lo, mas ele precisou fazer alguma coisa que só ele poderia fazer, que nós não adiantamos que façamos: verter o seu sangue remidor, purificador. Mas quando o escritor de Hebreus fala assim, você está lutando contra o pecado, não reclama muito não, porque você nem sangrou ainda, esta é a ideia. Mas na nossa luta contra o pecado, isso traz sofrimento para nós, isso traz necessidade de sermos preparados mesmo para passar por algum tipo de sofrimento. Nós não resistimos, ainda não tivemos a experiência, né, de ter a mesma realidade de Cristo. A luta, irmãos, essa luta nos traz um aperfeiçoamento do nosso caráter. Como é bom hoje ter consciência, eu mesmo, ainda que na minha opinião, levei algumas surras injustas da minha mãe, só na minha opinião, a opinião dela não, mas como isso hoje nos faz olhar para trás e saber que há uma preocupação de que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Olha para o versículo de número 7, que diz assim, durante os seus dias de vida, falando sobre Jesus, do versículo 7 do capítulo 5, volte para o capítulo 5 aí, olha só, irmãos, o aperfeiçoamento do caráter humano de Jesus foi feito na base desta metodologia de Deus. Olha que coisa linda está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 9, diz assim, falando sobre Cristo: durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. É interessante, não é? Que a gente olha para Jesus no Getsemane e não aparece o que o Espírito Santo inspirou o escritor de Hebreus a nos revelar, que Jesus foi ouvido naquela oração. Eu creio, irmãos, que a parte humana de Jesus estava sendo resistente a que todo ser humano que está bem assim, não tem nada motivando ele a desejar a morte. Jesus estava pedindo ali o livramento da morte, e a Bíblia diz que ele foi ouvido. Olha só, é uma revelação que passa assim, se você não prestar atenção. Jesus foi ouvido naquela oração. E tem outra grande lenda, que pode ser lenda, e que pode cair por terra, espero, que é a história de que na cruz Deus virou o rosto para Jesus. Até os filmes dizem isso, né? Quando ele começa a dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, eu tive um professor no seminário que nos chamou a atenção para aquilo, e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, Jesus estava cantando o Salmo de número 22, que é um salmo que termina com a vitória. A única coisa que ouviram foi o refrão,
Deus meu, por que me desamparaste? Eloí, Eloí, lama sabachthani. Na verdade, Jesus não está reclamando de Deus ali, segundo esse, eu achei isso lindo. Você fala assim, puxa, pensar nessa possibilidade é muito legal, né? Que Jesus estava cantando o Salmo 22, e não necessariamente reclamando, murmurando na cruz, contra o abandono de Deus. Até Deus virou as costas, não aguentou olhar para o seu filho. Isso é pensamento humano, mas há uma possibilidade muito grande de Jesus, desse professor Elias Coutinho, está com a razão de dizer, Jesus estava cantando o Salmo. Muito bem, gente, agora olha o versículo de número 8 de Hebreus 5, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha o que os sofrimentos traz, olha o que o apanhar da vida traz a disposição de, apesar de todas as dificuldades, a gente aprende a obedecer a Deus, por meio esta foi a metodologia que Jesus enfrentou para aprender a obedecer. Tem uma espécie de pessoas na Bíblia, chamada pessoas de dura cerviz, são aquelas pessoas que nunca aprendem, pode bater, pode matar, não aprende. Mas muitos de nós deixamos de fazer muitas coisas que nos faziam sofrer, por conta do sofrimento. Essa foi a revelação trazida sobre Jesus. E o versículo de número 9, ainda de Hebreus 5, e uma vez aperfeiçoado, olha o resultado, olha o que Jesus fez por nós, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação, para todos aqueles que fazem o mesmo que Ele, que obedecem. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? A Bíblia outra coisa também, que é muito interessante, tem um versículo para mim muito libertador nesse texto que separei aqui para vocês, mas tem uma coisa de muita responsabilidade para todos nós, de que os sofrimentos, ele traz o resultado, resultado com certeza, da colheita da nossa vida. Isso vai te responsabilizar. Irmãos, a maioria das situações em que nós nos encontramos, eu digo a maioria, porque de vez em quando nós somos assaltados por alguma dificuldade, que não foi causada por mim, de repente, né? Mas eu digo, a maioria, para que você cresça, a maioria das situações adversas que você está vivendo na vida, é resultado de uma semeadura. Você semeou isso ajuda muito a gente ser responsável, e tomar atitudes agora. Olha o que a Bíblia diz sobre semeadura, Gálatas capítulo 6, esse versículo já ministrei bastante sobre esse texto, que não se deixe enganar, 6, 7 e 8 diz a Bíblia, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É misterioso isso, muitas vezes você não vê essa colheita na sua avaliação na vida de alguém que no seu conceito semeou mal, mas é uma realidade bíblica. Se você chamar para si essa responsabilidade, com certeza eu estou colhendo, você se prepara melhor, você vai aprendendo a evitar más sementes. Aí a Bíblia vai dar a diquinha que sempre tem, né, para nós: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Isto posto, e olhando para o texto, como nós vamos receber, né, as consequências, como é que nós vamos enfrentar os sofrimentos de nossas vidas? Eu olhei para esse texto, irmãos, e eu quero de novo reforçar o que eu já preguei aqui. Olha que coisa, isso aqui é para realmente a gente
eu penso que traz muito alívio para mim. Você olhar e falar, os sofrimentos é uma espécie de prova do amor de Deus para conosco. É Deus nos dando, não é? Uma oportunidade através do sofrimento para, aqui no caso, não se esquecermos de que nós temos um Pai justo. Olha o que a Bíblia diz, agora volte lá para o texto, tá bom? No capítulo 12 de Hebreus. Vocês se esqueceram, versículo 5, da palavra de ânimo, olha só, ânimo no meio do sofrimento, que lhes dirige como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Irmãos, é demais, né? A ação de Deus na minha vida. Agora veja só que para mim é muito, 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 muito aliviador, de que saber, de que qualquer que seja a situação adversa que eu estou passando, eu estou vivendo um momento misterioso do despejar do amor de Deus na minha vida. Por isso eu não devo desprezar isso, não é? No versículo 5 diz assim, meu filho, não despreze, não murmure, não reclame, não despreze a disciplina do Senhor. Outra coisa, não desanime, não se magoe, essas dores, elas têm um objetivo de Deus. Lembrando de 1 Coríntios 10, versículo 12, que a gente até pregou aqui, não é? É suportável, ela é natural também. A Bíblia vai dizer assim no versículo, suportem as dificuldades. E por que ela se torna suportável, irmãos? Quando eu tenho a compreensão do que está escrito no versículo 7. Isso aqui para mim é muito aliviador. Quem exercita a sua fé para encarar o versículo 7 como uma realidade de vida, na minha opinião, acho que vive melhor. A Bíblia diz assim, suportem, para mim é maravilhoso demais, as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Olha só, a gente receber como disciplina as dificuldades. Por quê? Aí a Bíblia vai confirmar, né? Deus trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Se a relação é de uma paternidade saudável, a disciplina é uma realidade nessa relação, e a relação que Deus tem conosco como nosso pai, é sempre buscando a excelência, a saúde e o nosso bem-estar. Deus faz uma comparação com a nossa vida natural, Ele até lembra dos nossos pais, né? Olha só aí, por favor, nossos pais, versículo 10, nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Nossos pais tentaram fazer o melhor conosco. Meu pai, eu tive a experiência de nunca apanhar do meu pai. E havia uma lenda na minha casa, eu tive 12 irmãos, só um dos meus irmãos teve a experiência de apanhar com meu pai. E a lenda que corria entre nós, e alguém, eu não sei, falou assim, que meu pai não sabia bater, por isso ele não batia, e eu dava graças a Deus. Esse não sabia bater é que havia exageros. Então ele falava assim, corria entre meus, o pai não bate porque ele não sabe bater, se ele pegar ele mata. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, a gente tinha um medo, meu pai só bastava olhar assim, né? Mas as palavras dele, a maneira com que ele, nós recebemos eu acho, não sei quantos aqui receberam nesse negócio do TikTok aí, alguns pregadores dando umas escorregadas, falando palavrão, tão empolgado, e fala, você recebeu, né, pastor Roque? Gente, olha aqui, o amigo que mandou para mim, eu falei assim, palavrão, mesmo antes de convertido, nunca foi um problema para mim, exatamente por causa do meu pai. Eu lembro a primeira vez que eu falei um palavrão alto, meu pai falou assim, ele simplesmente olhou para mim e falou assim,
onde você ouviu falar disso? Aí eu falei, aí eu contei para ele, ele falou assim, nunca mais eu quero que você fale. Aí ele deu uma lista lá, aquilo entrou dentro de mim, de tal maneira que eu nunca tive dificuldade com as palavras chulas, que é tão comum agora. E aí eu vi aquele TikTok, eu falei assim, nossa cara, os caras falando, empolgados aqui, falando palavrões, mas a palavra do meu pai foi uma palavra a palavra do meu pai entrava muito dentro de mim, acompanhada com medo, porque diziam que ele não sabia bater, falou, o dia que ele me bater, ele me arrebenta, então com medo me fazia isso. Mas olha só, os nossos pais fizeram o que parecia melhor. Agora, comparado com Deus, olha o que a Bíblia diz, mas Deus, olhe para o versículo número 10, irmãos, nos disciplina para o nosso bem, para participarmos da sua santidade. Olha o alvo de Deus. O alvo de Deus é muito sublime, e isso vai nos trazer qualidade de vida, vai nos trazer para uma vida melhor mesmo. Muito bem, queridos, quando eu olho para esse texto, eu penso que a Bíblia está nos desafiando a sermos mais maduros, né? E nos aproximando aqui do finalzinho, tem um perigo muito grande nesse texto. As pessoas que estão se dando bem, nada acontece com elas, não há nenhum tipo de castigo, não há nenhum tipo de retaliação, não há nenhum, pelo menos aos nossos olhos. Essas pessoas estão correndo um sério risco, fazem tudo errado, fazem tudo que desagrada a Deus, e na nossa avaliação nada acontece. Qual é o perigo disso? De Deus não ter nada a ver na relação de pai com este filho, um filho ilegítimo, um bastardo. É muito perigoso isso. Olha só para esse aviso. Esse aviso é muito interessante para nós, porque a Bíblia vai dizer assim, versículo 8, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos ou ilegítimos. Olha o perigo de quem acha que está tudo bem. A frase mais dita por esse tipo de filhos é aquela, nada a ver, todo mundo faz. Qual o problema disso? É impressionante, se a pessoa não está tendo nenhum tipo de sofrimento por conta da vida errada que ela está levando, é como assim, é como se Deus não tivesse uma relação de pai e filho com essa pessoa, porque Deus disciplina quem ama. Apesar de Deus amá-lo como um pecador, o amor de Deus ainda não está completo nesse indivíduo, porque ele não passou de categoria de criatura para filho. Este é que é o perigo, das pessoas terem um relacionamento com Deus na base do tudo bem, na base de um relacionamento simplesmente de um cumprimento de uma rotina religiosa ou de uma agenda religiosa, mas não das dificuldades, da luta dia a dia, de você ser uma pessoa melhor, de você buscar aquilo que Deus é, justo, santo. Então há um risco muito grande de uma vida sem disciplina. Não é que Deus é bonzinho, não, Deus trata todos iguais. Se é filho, será disciplinado por Deus. Então eu quero deixar esse alerta aqui do versículo de número 8, irmãos. É muito forte isso para mim. Agora sim, eu quero concluir. Os sofrimentos causados pela disciplina de Deus é para ser encarado com muita sobriedade e maturidade, porque o Senhor sabe o que faz e os resultados são abençoadores. Olhem junto comigo, por favor, para o versículo de número 11. Vou me lembrar de um ensino de Jesus aqui. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Quem apoia dando risada, né, velho? Acho que ninguém.
Apanhar de verdade, tá? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, gente, essa não é a nossa experiência. Agora, depois de adulto, lembrando de como foi importante as disciplinadas que nós levamos. Mais tarde, porém, produz, falando em disciplina, eu estou me passando aqui na cabeça. Antigamente os professores eram liberados para bater na gente. E da segunda série até a terceira, havia a mesma turma, né, na mesma escola, havia uma competição. Eu quero ver esse ano quem vai ser o primeiro a apanhar. Se tivesse uma medalha, irmãos, eu estava rico, porque sempre era eu mesmo. A gente falava, e não tinha problema nenhum, tá? Os professores baixavam a reguada da gente e não tinha nada de conselho tutelar lá não. Agora, meu irmão, não pode nem olhar torto para o aluno, aí está essa geração mimimi aí, mas tudo bem. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Mais tarde produz fruto. Olha que lindo, irmãos. Por que nós devemos sair daqui mais maduros? Por que nós não devemos esquecer mesmo dessa ação poderosa de Deus, quando Ele trata conosco? Olha que coisa maravilhosa. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. A mesma experiência de Jesus. Há um exercício, cara. A gente se transforma em pessoas mais maduras. Estamos já falando com pessoas que deveriam estar tirando isso de letra mesmo. Mais tarde, porém, vem como esse resultado. Eu me lembro de que Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, e o apóstolo Pedro resistiu àquilo, tem uma frase bem educada de Jesus, fala assim: olha, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, você vai entender. João 13:7, é muito legal isso, né? Algumas coisas a gente não está entendendo agora, mas depois vem a luz. E o resultado final de tudo isso, irmãos, a ação de Deus e a minha parte. Olhe para o versículo 12 e 13, por favor. A Bíblia vai dizer assim, olha: portanto, a tua parte, depois de você ser alimentado pelas verdades do versículo 4 até o versículo de número 11, essa revelação, isso que te traz paz, isso te traz maturidade, isso te traz ensino, lê mais isso, medita mais nessa porção da palavra de Deus, não fica dependente só das explicações e das explanações aqui. O explanador é muito limitado, tem muita coisa que o Espírito Santo pode tirar para você aí, mas depois de tudo isso ele fala assim, ó, portanto, essa palavra é sempre conclusiva, né? Depois disso que você ouviu, portanto, agora faça a tua parte, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, seja forte, reaja, façam caminhos retos para os seus pés, escolha o caminho certo, e o caminho certo é Jesus e os seus ensinos. Qual é o caminho certo? Jesus, a sua ética, Jesus, o seu jeito de tratar as pessoas, Jesus, o seu jeito de se relacionar com Deus. Esta é a maneira que você vai fazer caminhos retos. E essa parte, o escritor de Hebreus deixa bem claro que é uma atitude nossa: façam caminhos retos para os seus pés. Aí vem o resultado final: para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Amém, igreja?